pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje é de extrema importância, a gente vai falar sobre pecado. E esse vídeo serve para você que está preso em algum pecado, que você não consegue se livrar desse pecado. E serve também para você que pode um dia cair em algum pecado, ou seja, todo mundo, né? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu tenho certeza que através desse vídeo Deus pode livrar você de muitas situações que podem ser evitadas na sua vida. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser baseado em uma pergunta do Instagram que fizeram para mim esses dias. Eu respondi lá no Instagram e aí eu recebi algumas DMs a respeito da resposta que eu dei. E aí fica a dica, gente. Eu vou começar a colocar a caixinha de pergunta no meu Instagram toda semana, porque foi muito produtivo mesmo. E através de uma resposta, de uma pergunta, né, vai surgir um vídeo que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Então eu vou começar a colocar toda semana, prometo aqui pra vocês, muitas caixinhas de perguntas lá, onde eu tenho certeza que Deus vai desenrolar muitos conteúdos de extrema importância como esse de hoje. Então se você não me segue lá no Instagram, já se inscreva lá, Kelly Salles Oficial, e acompanhe o meu dia a dia lá, a gente se torna muito mais íntimo, mais próximo e participe das perguntas que a sua pergunta pode aparecer aqui no canal. Bom, então a pergunta que vai ser o tema desse vídeo é essa pergunta aqui, que diz assim: traí o meu esposo há 10 anos e até hoje ele não confia em mim. Vivo atormentada, parece que nunca vou... eu acredito que o término da pergunta é que nunca vou superar, né, essa situação. Então, é uma mulher que traiu o esposo há 10 anos atrás e ela diz que até hoje o esposo não confia nela e que ela sofre as consequências desse pecado. E a minha resposta, gente, vou até olhar aqui para dizer certinho para vocês, eu coloquei assim na resposta do Instagram. Alguns pecados, apesar de perdoados, têm consequências extremamente longas, tá? E aí vale dizer o seguinte, todo pecado tem consequência. E eu coloquei que alguns, a consequência é muito longa, né? Mas todo pecado tem consequências. Você pode ter certeza que alguma consequência daquele pecado você vai ter. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, alguma consequência aquele pecado vai ter. Algumas consequências podem durar a vida toda, inclusive. Aí coloquei até alguns exemplos. Gravidez, uma doença, né, adquirida. Então a gente tá falando aqui do pecado que ela citou, tá? Mas isso é para todos os pecados. Mas ela citou o pecado do adultério. Vamos supor que no adultério você gere uma gravidez, né? Ou na amante, ou em você, que você traiu seu esposo com outra pessoa e você gera uma gravidez. Aquele filho, né, que você gerou, ele vai ser uma consequência, apesar de ser um ser humano que tem, sim, toda a possibilidade de ser abençoado. Isso vai depender dele, né, aceitar Jesus como seu salvador, né? Mas ele vai ser uma consequência pro resto da sua vida. Uma doença, gente, que é pior que um filho. Pega um HIV, né, na rua. Pronto, você vai ter que conviver com aquela consequência do seu pecado durante a vida toda. Se você transmite essa doença para sua esposa dentro da sua casa, a sua esposa, que não tem nada a ver com o seu pecado, vai ter que conviver com aquela consequência para o resto da vida dela. Então você tem noção de como o pecado ele gera sim uma consequência? E aí eu coloquei assim, por isso é importante dizer, o pecado não compensa. Eu recebi uma direct, né, uma DM, que eu não vou encontrar agora por conta da quantidade de mensagens que já estão acima dessa DM, não vou achar, mas dizia mais ou menos assim, eu não concordo que ele desconfie dela o resto da vida, na verdade ele não perdoou a esposa, né? E aí, mais um detalhe pra gente comentar aqui nesse vídeo, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. As pessoas que têm um testemunho igual o meu casamento ele foi restaurado. Aliás, ele teve uma tragédia, não foi só um adultério, foi uma tragédia generalizada, né? O meu casamento acabou, quem não viu o vídeo, procura aqui no canal, que é um dos vídeos mais acessados aqui do meu canal. Mas, ele teve uma tragédia e ele teve uma restauração. Deus fez um milagre no meu casamento. Só que muitas pessoas que compartilham desse milagre, porque eu acompanho algumas pessoas que têm esse ministério, de, através do seu testemunho, ajudar casais, né, que passam por tragédias, que passam por esse tipo de coisa que a gente passou. As pessoas, elas costumam romantizar, tá certo? E eu acredito
que se eu fosse romantizar a restauração do meu casamento aqui, dizer pra vocês que, nossa, o meu casamento, ele não tem nenhuma consequência daquilo que aconteceu. O meu casamento, ele é melhor até do que um casamento de uma pessoa que nunca passou pelo que eu passei. Porque a gente, né, vive aquela romantização da restauração. Se eu fizesse isso aqui pra vocês, gente, talvez seria até pra colorir, pra deixar um pouco mais bonita a minha história. Isso não faz parte do meu perfil. Eu não consigo fazer isso com nada na minha vida. Vocês que me conhecem, vocês que me seguem, vocês sabem disso. Eu não costumo falar pra vocês, ai, vem pra Jesus que vai ser tudo lindo, maravilhoso, você não vai ter prova na sua vida. Não. Eu vou dizer pra você o que seria de mim se não fossem as minhas provas. Eu estaria grudada nesse mundo aqui, querendo ficar aqui. Então, é prova, gente. É tribulação. É isso que Jesus nos garantiu. Vocês vão ter tribulação nesse mundo. Então, eu não romantizo. De jeito nenhum. Casamento perfeito, esse que você vê no Instagram, até de pessoas cristãs, não existe. Não existe, é mentira. Eles estão escondendo de você a parte ruim. Então, problema todo casamento tem. Aí você se depara com o problema no seu casamento, que é algo de fácil resolução, não é um adultério, não é uma agressão física, nada disso, dá pra resolver. Aí você olha pro meu casamento e você fala assim, ai, acho que o jeito é separar, é ir pra tragédia pra depois voltar e ficar perfeito. Não, não vai ficar perfeito. Vai ter a consequência. Tem consequências no meu casamento que é fruto daquilo ali que aconteceu. Entendeu? Porque se não tivesse, o pecado não tivesse consequência, gente, qual seria o motivo da gente não pecar? Se a gente sabe que arrependeu, gerou perdão. Se a gente sabe que enquanto a vida é a esperança, qual seria o motivo de você ter que pagar o preço de fugir do pecado, correr dele todo dia, se ele não tivesse consequência? Não faz sentido. Então essa pessoa que me comentou no direct, ela falou assim, ah, isso aí eu não concordo, é o marido que não perdoa de verdade, ele tinha que perdoar de verdade. Poxa vida, ao invés de nós tacarmos pedra no marido que foi vítima do adultério, se você nunca foi vítima de um adultério, você não tem como dizer, viu? Isso é muito importante se falar isso. É muito fácil julgar quando você não sentiu a dor. O adultério é algo que rasga a sua alma. Ele rasga a sua alma, ele te deixa traumatizado, tá? Então o que acontece? Você vai agora julgar a vítima do adultério, certo? Porque ele não perdoou, porque ele desconfia de uma pessoa que já deu motivo para ele desconfiar. Escute aqui. Todo mundo prega, isso é geral, todo mundo prega que quando você perdoa um pecado, você não esquece. Você não tem amnésia. Isso é o que eu ouço todo mundo pregar. Todo mundo sabe disso. Quando você perdoa um pecado, não é que você vai esquecer, você não vai ter amnésia, mas você vai superar aquilo ali, você vai conviver com aquilo ali, não é isso? Aí tem gente que fala assim, mas quando você perdoa, você não sente mais a dor. Isso demanda muito tempo e demanda também as condições da pessoa, tá? Eu acredito que a pessoa tem que fazer terapia, sim, com psicólogo, porque é um trauma que você vive. Tem pessoas que têm uma resiliência maior, tem pessoas que têm uma facilidade de superar maior do que outras. A gente tá falando para milhares de pessoas aqui nesse vídeo. Eu não posso falar assim, ó, essa é a verdade absoluta, isso aqui é o que vai acontecer com você se você perdoar. Não. Cada um é cada um, cada história é uma história. Essa é a grande beleza da humanidade que Deus criou, que cada um é diferente de cada um. Então, se eu tenho a condição de perdoar e realmente aquilo não me faz mal, se eu tenho essas condições, bom pra mim. Mas e aquele que não tem? E aquele que vai sentir aquela dor por mais tempo? Uns por 2 anos, outros por 5 anos, outros por 10 anos, outros por 20 anos. Eu não sei quanto tempo vai demorar para você cicatrizar aquela ferida que foi feita na sua alma. E com ferida é assim, eu entendo de ferida que eu sou da enfermagem. Tem pessoas que fecham uma ferida em 2 dias. Tem pessoas que têm, por exemplo, doenças como a diabetes, que já não conseguem cicatrizar tão rápido. E existem feridas, se é que você não sabe, que são crônicas. Você sabia? Eu tenho pessoas lá no meu posto de saúde que eu trabalho, que vão no posto de saúde há mais de 25 anos fazer curativo na mesma ferida. E a ferida é crônica, ela não fecha. Tá entendendo? E eu amo fazer essas analogias, porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Aquela pessoa convive com aquela ferida. Então, cada pessoa é de uma forma, a gente tem que respeitar isso. Esse marido, por exemplo, ele está há 10 anos casado com ela. Ele não consegue confiar porque gato escaldado tem medo de água fria, né? E eu acredito que ele não tem que confiar mesmo. Aliás, até aquele que não passou pelo adultério não deveria confiar. Porque você coloca a mão no fogo pelo teu marido, porque ele nunca te traiu, quer dizer que ele nunca vai fazer isso.
Ele é perfeito, ele é soberano sobre o pecado? Não. Ele tem essa possibilidade de cair, sim, até aqueles que nunca fizeram. Então, essa pessoa que sofreu esse trauma tá há 10 anos suportando essa dor. Esse homem está suportando essa dor para ficar com ela, para não desfazer a sua família, tá? Para estar com ela, perdoou, mas não consegue confiar de novo 100%. Gente, eu vou tacar pedra nele? Como que eu vou fazer isso? Tá errado. A consequência do pecado, muitas vezes, ela é longa. E algumas que duram a vida toda. Você vai conviver até o último dia que você estiver aqui na Terra com essa consequência. E isso é bíblico. É importante dizer que isso aí tá na Bíblia. Não sou eu que tô falando das minhas experiências, porque eu acho isso errado também. Pessoas que vêm pra internet e colocam regras baseadas nas suas experiências. Não, é bíblico, gente. Quando Adão e Eva pecou lá atrás, Deus falou, vocês vão ter uma consequência do pecado. Vocês vão sofrer a consequência. Qual que vai ser a consequência? A consequência do homem vai ser trabalhar, do suor do seu rosto você vai comer. Você vai ter que trabalhar para sustentar a sua família. E da mulher, você vai com dores sentir o parto, né? Você vai ter dores de parto na hora de ter o nenê. Gente, Jesus veio, perdoou a humanidade. As consequências do pecado de Adão e Eva, eles estão aí ou não estão? Acabou a consequência, né? A pessoa vira crente, aceita Jesus, ela tem um parto normal sem dor? Não, ela continua, a consequência permaneceu. Deus perdoou a humanidade através do sangue de Jesus, mas as consequências do pecado, até o dia que a gente subir, sair daqui, subir, nós estamos passando pelas consequências do pecado de Adão lá atrás. Outro exemplo muito forte é Davi. A vida de Davi. Davi pecou, né? Cometeu adultério, cometeu homicídio. E aí? Deus perdoou Davi? Sim ou não? Perdoou. E as consequências? Acabaram as consequências no momento em que Deus perdoou Davi? Se você for ler a palavra, Deus falou, a espada não vai se apartar da tua casa. E até o fim da vida de Davi, Davi já tinha sido perdoado. Ele sofreu as consequências do pecado dele até o fim. Davi estava no leito de morte dele, sofrendo a consequência do pecado, mas ele estava perdoado por Deus. Por que eu falei que esse vídeo é tão importante? Porque você precisa saber que o seu pecado vai ter consequência. Se você souber disso antes de pecar, muito melhor. Mas se você já pecou, meu querido, assuma as consequências do seu pecado. Ou vocês acham que eu não tenho vergonha do que eu cometi lá atrás e que eu postei naquele vídeo? Ou vocês acham que eu não passo, né, por consequência nenhuma? Passa sim! Não romantize, sabe por quê? Porque a gente peca por causa disso, a gente sabe que Deus é bom e que vai perdoar, sabe? Eu falei aqui de terapia, eu gostaria muito de tocar nesse assunto, terapia, né? Ai, essa pessoa que não consegue perdoar, que sente essa dor, eu falei aqui, ela tem que fazer uma terapia, isso é muito bom, ajuda ela, né, no sentido de lidar com aquele sentimento de rejeição, que ela sentiu quando ela foi traída, aquele sentimento, né, de você ter sido golpeado pelas costas, enganado. Todo esse trauma é muito bom se você fizer uma terapia que vai te ajudar. Com certeza existem inúmeros psicólogos aí, até psicólogos cristãos, para poder te atender, para te ajudar a lidar com esse sentimento que você passa, né, a destruição na tua alma quando você é traído por alguém. Sim, mas o cônjuge, o traidor, o adúltero, ele também precisa de terapia. Ninguém fala sobre isso. Eu já costumo orientar todo mundo que me procura. Se você vai perdoar o cônjuge que te traiu, faça isso com a condição de que ele também passe por terapia. Vocês sabiam que tem gente que comete alguns pecados porque ele também sofreu trauma lá atrás? E esses traumas fazem com que ele cometa esse pecado? Vou dar um exemplo para você. A pessoa foi abusada sexualmente quando era criança, na infância. Essa criança que foi abusada, ela pode muito bem crescer e se tornar um abusador ou entrar pelo caminho da homossexualidade. Isso é muito comum. Pessoas que sofreram traumas sexuais na infância terem um descontrole na sua vida sexual. E quando isso é feito por causa de traumas, eu digo para vocês, isso é como se fosse uma compulsão. Se a pessoa não tratar aquele trauma, é como se fosse uma droga. Ela não quer cometer aquilo, mas ela pode cometer de novo contra você por causa do trauma que ela viveu. Então, quando você vai perdoar o seu marido, a sua esposa da traição, além de você precisar de terapia, sim, eu concordo, mas
faça isso com a condição de que essa pessoa também faça terapia, porque se ela não quer te trair, se ela diz que te ama, se ela diz que valoriza a família, e mesmo assim ela comete isso, é porque alguma coisa está errada dentro dela. Ela precisa trabalhar esses traumas que tem dentro dela também. Então a terapia não é só para a pessoa que foi traída poder perdoar, poder superar, não. A terapia é para aquele também que cometeu o adultério, sabe? Tem gente viciada em pornografia, né? Por exemplo, que também é um pecado. Você pode até ser solteiro, mas se você é viciado em pornografia, você está em pecado. E quando você casar, esse pecado vai entrar dentro do seu casamento, vai destruir o seu casamento. Então você também precisa de terapia, sabe? Vai, procura um psicólogo cristão, que existem, né? O mundo diz que a masturbação é boa para você reconhecer o seu corpo. Isso aí, gente, é pecado. Então, se você está preso em pecado, você também precisa de terapia. O fato é que é muito importante a gente entender que o nosso pecado vai ter consequência. Porque aí, isso vai te afastar do pecado. Pelo menos você vai pecar com consciência de que você vai colher os frutos do seu pecado. Perdoe Deus ou não. Perdoe seu cônjuge ou não. Seu pai, sua mãe te perdoe ou não. A igreja te perdoe ou não. Você vai conviver com a consequência desse pecado. Por isso que você tem que pensar 1000 vezes antes de pecar. E eu vou terminar esse vídeo citando aqui Adão e Eva de novo. Quando Adão e Eva pecaram, né? A Eva comeu primeiro a maçã, a Bíblia diz que ela olhou para a maçã, a serpente foi lá e falou, olha a maçã, ó, vai ser bom para vocês vão conhecer o bem e o mal. Eva olhou para a maçã e a Bíblia diz que a maçã era desejável. Ela sentiu desejo, era uma fruta, com certeza era uma fruta bonita, suculenta, que deu vontade, dava vontade de comer. E assim é o pecado. O pecado também é desejável. Se você olhar para o pecado, você vai falar, eu quero isso daí, porque o pecado é desejável, parece ser bom, gostoso para sua carne. Senão ninguém pecava. Acontece que quando Eva comeu a maçã e Adão comeu também, eles perderam o quê? O jardim. Então, se Eva tivesse olhado para o jardim, ao invés de ter olhado para a maçã, Eva ia ver que o jardim era muito melhor do que a maçã. Tá entendendo? A maçã era gostosa, mas Eva perdeu todo um jardim, com várias outras frutas, com várias árvores frutíferas, um lugar agradável, gostoso, perfeito, com a presença de Deus, os passeios com Deus, a comunhão, a amizade com Deus. Eva pecou porque ela olhou para o fruto. Se ela tivesse olhado para a consequência, ela não teria comido. Porque o jardim e a amizade com Deus era muito mais gostoso e desejável do que aquela fruta. Apesar da fruta ser desejável, aquilo que ela já tinha era muito mais desejável. Então tem muita gente, por exemplo, cometendo adultério porque olha pro pecado. Nossa, aquele pecado é bom, parece ser gostoso. Mas não olha, naquele momento que está olhando pro pecado, esquece de olhar para a família, para a esposa que Deus te deu, para os seus filhos, para a autoridade que você tem dentro da sua casa, para o respeito que você tem da sua família, para a confiança que a sua família deposita em você. Tudo isso você vai perder por causa daquilo ali. Então, entenda, quando você estiver de frente para o pecado, lembre-se, vai ter uma consequência isso aí. É gostoso, é desejável, mas vai ter uma consequência. O que eu vou perder com isso aí? O que eu posso perder? Eu posso perder o respeito dos meus filhos, da minha esposa, a confiança da minha família. Eu posso perder a minha família de fato, sabe? Ter que morar numa pensão, voltar para casa dos meus pais. A vergonha, porque isso vai causar uma vergonha diante da igreja. Meu ministério, eu vou perder meu ministério. Olhe para a consequência. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a vencer a ganância pelo pecado. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, porque vai ter caixinha de pergunta lá toda semana, prometo para vocês. E aí, Deus vai desenrolando alguns vídeos, alguns temas muito importantes como esse. E também não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você chegou até o fim é porque você gostou desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário aqui para esse vídeo bombar na internet, para mais pessoas chegarem até essa palavra e conseguirem vencer a tentação do seu pecado. Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau!